Bom dia, meu povo bonito. E aí, como estamos? Eu quero saber se já tá todo mundo acordadão ou, professor, eu ainda tô tentando abrir o olho. Liguei aqui rapidão, tô ouvindo, mas ainda nem abri o olho. Me conta se é o caso de alguém. Eu acho que não, porque o povo já chegou aqui cedo, já dando bom dia, já dando like. Muito bem, se você tá cochilando, tá atrasado, hein, meu povo? Bom dia, bom dia. Meu povo, me conta como é que foi a semana de vocês. Conseguiram estudar português? Deram aí uma garimpada aí, garimpada mesmo aí no canal do YouTube? Viram quanto conteúdo que tem? No meu blog tá saindo conteúdo só, eu acho que 3 vezes por semana tá saindo conteúdo lá no meu blog. É só entrar no meu site alinerise.com.br, clica lá na aba blog e vocês vão ver o tanto de conteúdo que tem, viu, meu povo? Tudo bonitinho, tudo organizadinho. A gente está do lado de cá só fazendo de tudo para que você gabarite a sua próxima prova. Agora me conta o seguinte, pessoal, quem que está me acompanhando aqui que fez este concurso de domingo? Foi o concurso da Secretaria de Saúde, banca IBFC, 15 questões de língua portuguesa. Aí só me fala, Solange falou que acorda todo dia 5 da manhã. Meu sonho é ter esse espírito evoluído, viu? Meu Deus, eu tô morando bem aqui do lado do estúdio, para chegar aqui eu ainda tô me atrasando, penso que beleza. Mas, gente, o negócio tá apertado, viu? É trabalho que não acaba nunca mais na vida. E aí me fala, por favor, quem foi que fez este concurso neste fim de semana? Foi Secretaria de Saúde aqui do DF, IBFC, foi a banca. E aí, pessoal, esta banca organizará o concurso TJ Minas Gerais. E aí, ó, fiz TJ Tocantins, Girlene. Foi FGV, não foi, Girlene? Eu acho que foi FGV, TJ Tocantins. Pois é. E aí, olha só, IBFC organizará o concurso para o Detran e TJ Minas Gerais. Se você tem intenção de fazer o concurso TJ Minas Gerais, só digita aí, por favor, TJ Minas Gerais, beleza? Só para eu saber qual concurso você tem interesse de fazer. Se quer fazer Detran, vai digita aí Detran. Se você é da área da saúde, digita saúde, só para eu identificando quem é aqui. Pessoal da educação, eu já sei que está comigo só o tempo todo, porque nós vamos gabaritar essa prova, não é mesmo? Então, muito bem, muito bem. Minha vizinha contou que estava difícil. O pessoal reclamou da organização deste concurso. Reclamaram da organização, tá tendo até aí um movimento. Agora, para anularem, para cancelarem o concurso é muito difícil, né? É bem, bem difícil. Pois é, muito bem. Educação, TJ, educação. Se alguém for da área da saúde, digita saúde também, beleza? E Detran, que é o concurso aí que também vai ser organizado pela banca IBFC. Olha só, pessoal, eu sempre digo o seguinte... Aqui no Café com Gramática, quem vem me acompanhando confirma, eu sempre resolvo tudo o que aconteceu ontem. Material quentíssimo, prova aconteceu domingo, eu já resolvo na terça-feira. Só não resolvo se a prova ainda não tiver sido disponibilizada. Então, se você está aqui no Café com Gramática pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós já estamos aqui há mais de 2 anos, tendo esse café só toda terça-feira. E sempre trabalhando com conteúdo atualizado. Os alunos mandam para mim mensagem, professora, resolva a prova tal, resolva a prova tal. E aí eu vou atendendo a pedidos, beleza? Joia, joia. Nossa missão aqui hoje, resolver as questões de gramática. Como foram 15 questões, eu não vou conseguir resolver todas. Não resolverei a parte de interpretação de texto, nós vamos recortar a parte de gramática. E é muito importante, mas muito importante, você conhecer o perfil das bancas organizadoras. Ô professor, o concurso que eu farei não é IBFC, mas aqui tem conteúdo de gramática importante para a sua preparação. Ô professor, ainda não sei qual é a banca que organizará. Vá dando uma olhada em todas as bancas, porque cada banca tem um perfil. Por exemplo, esta daqui é uma prova que eu falo que é uma prova mais sequinha. Como assim, professor, uma prova mais sequinha? É uma prova que não trabalha muito, é uma banca que não trabalha muito com a gramática aplicada ao texto. Pergunta conceitos. Quer que a gente fale qual é a classe gramatical, quer que a gente fale qual é a função. Então, é uma banca que trabalha aí com conceitos, tá? Diferente, por exemplo, da banca Sebrasp, diferente, por exemplo, da banca Quadrix, que está tentando aí chegar perto do que Sebrasp faz, beleza? Então, vamos. Primeira vez no café, a maioria já me acompanha. Muito bem, muito bem. Gente,
antes de começar realmente a resolução da prova, só vou pedir para que vocês compartilhem a nossa live, para que você mande mensagem aí para todo mundo, convide só todo mundo, mande mensagem para os grupos dos quais você participa e me ajude a compartilhar para ter muita gente aqui, beleza? E se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se no meu canal. Sempre deixe o seu comentário nos vídeos, porque é muito importante pra gente que você deixe o seu comentário, beleza? E se você ainda não faz parte do método RISE de aprendizagem, será muito bem-vindo. É só entrar no meu site, a gente tem um método RISE, português para professores, tem para a área, vou falar para a área da educação, é claro, né? Português para professores, para a área da saúde, tem um método RISE Master, tem só para tudo, viu? Acabou a fofoca, viu, meu povo? Podemos começar? Então, vamos. Podem me falar quantas pessoas que estão assistindo a nossa aula por enquanto e quantos likes já temos? Pode ser? E posso contar aí com você para poder compartilhar a nossa aula? Pode? Então, vambora começar. Olha só. Aqui, então, nossa prova. Observem o perfil da banca, tá? Então, veja. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tati. Então, ó, primeiro, pessoal, vocês estão vendo que temos o primeiro texto, não é tão grande, também não achei o texto difícil. A primeira questão é de interpretação. Eu vou deixar um pouquinho em espera. Na verdade, eu vou resolver os itens de gramática, tá? Então, de interpretação, eu vou passar para vocês aí e já vou até passar qual foi o gabarito preliminar. Então, gabarito preliminar da banca, letra B de bola. Agora, nós vamos para a questão número 2. Olha só o que ele disse. A classificação morfológica de uma palavra deve considerar o seu emprego no contexto em que está inserida. Nesse sentido, pode-se afirmar que o vocábulo entristecimento é o quê? Olha só, quem vem me acompanhando aqui no café, quem faz parte do método RISE, de qualquer método, está preparadíssimo para resolver essa questão. Porque o tempo todo eu venho passando para os alunos qual é a sequência lógica que a gente tem de estudar. Eu sei que não é o seu caso, mas normalmente a humanidade reclama de português, acha que português é difícil. Eu sei que esse não é o seu caso. Mas normalmente a gente acha que é difícil, que começa pelo fato de começar da forma errada. Como assim, professora, começar da forma errada? Estuda de maneira aleatória. Acorda e fala, hoje eu quero estudar crase, amanhã eu quero estudar pontuação. Não pode ser dessa forma. Então, a gente tem de estudar gramática, seguindo uma sequência lógica, e o nosso primeiro degrau, a base, que eu estou cansada de repetir, é exatamente a morfologia. E morfologia é a identificação de classes gramaticais. Eu apenas olho para a palavra e falo, é artigo, é adjetivo, é pronome, é numeral, é conjunção? Então, eu apenas falo qual é o nome. Eu digo para os alunos que é uma carteira, é a nossa carteira de identidade. É a Aline, é a Juliene, é a Ilma, é a Rosana, é a Solange. Eu apenas olho e identifico quem é quem. Porque quando eu pergunto, por exemplo, o que a Solange faz, o que a Rosana faz, o que a Juliene faz, o que a Ilma faz, quando eu pergunto o que cada um faz, eu já estou indo para a função. E essa função, por analogia, seria exatamente a parte da sintaxe. Então, aqui o examinador fez uma pergunta muito simples, só quis saber qual é a classe gramatical, perfeito? Então, vamos para cá, para a gente poder analisar. Sei que não precisa, porque vocês se lembram só de tudo, tudinho, mas quando a gente pensa em morfologia, o nosso ponto de apoio eternamente é o verbo, beleza? Segunda classe gramatical, que também é muito importante, é o substantivo. E o verbo não aparece sozinho, na verdade ele pode aparecer, mas é muito provável que ele seja modificado por um advérbio, ad, prefixo latino que indica que é junto de quem? Junto do verbo. Agora, quais são as classes que modificam o substantivo?
nós temos o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral. Gente, tem gente que já tá... Professora, eu não aguento mais ouvir você falar isso. Vai continuar aguentando, porque essa é a base de tudo. Então, até chegar o nosso contra-cheque, até chegar a nossa aprovação, vai ter de repetir isso aqui eternamente, vai ter de fazer lavagem cerebral, a gente não vai ter escolha, perfeito? Aí, olha só, voltando para cá, a que ponto eu quero chegar fazendo essa breve revisão? Essas 4 classes gramaticais, o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral, são fiéis ao substantivo. E nós já sabemos que toda palavra acompanhada por artigo, o, a, os, as, ou é substantivo, claro que pode ser artigo indefinido também, ou é substantivo, ou assumiu a forma de um substantivo. Por exemplo, olha só, quando a gente fala, por exemplo, quando a gente diz, por exemplo, amanhã. Amanhã, naturalmente, é que classe gramatical? Me diga. Amanhã, naturalmente, é um advérbio. Concordo? Quando eu digo hoje, amanhã, é um advérbio. Perfeito? Agora, quando eu falo o amanhã, veja só, olha para cá. Eu digo, amanhã farei alguma coisa. É quando? Então é advérbio. Mas se eu falo que o hoje é o presente que Deus nos deu e que o amanhã pertence a Deus. O hoje, o amanhã. Concordam que hoje e amanhã naturalmente são advérbios, mas quando eu falo o hoje, o amanhã, pelo fato de estar acompanhado de um artigo, tranquilamente só pode ser um substantivo. Perfeito? Bom dia, não consigo parar de assistir suas aulas. Obrigada, pronto. Gente, agora eu já ganhei o dia, já amanheço o dia com inteligente, elegante e bem-humorada. Ah, muito bem, muito bem. Agora ganhei o dia, agora eu vou dar aula até... Eu iria dar aula manhã, tarde e noite, agora eu vou até 3 horas da manhã. Vou esticar hoje o dia até 3 da manhã, viu? Obrigada, obrigada. Então, vamos lá. Então, ó, aqui o amanhã, pelo fato de estar acompanhado de um artigo, deixa de ser advérbio e passa a funcionar nessa estrutura como substantivo. Perfeito? Aí vamos para lá. Ele quer saber entristecimento no primeiro parágrafo. Ele colocou assim, ó. Outro elemento por trás da tendência de buscar terapia é o entristecimento. Entristecimento é engraçado, né? O entristecimento das pessoas. Estão vendo que tem artigo? Se tem artigo, então pronto, só pode estar sendo empregado como o quê? Diga para mim, pessoal, substantivo. Se fosse entristecer, aí sim, aí seria verbo. Mas quando ele fala o entristecimento, não é verbo, não é verbo, não é adjetivo, aí caracteriza uma situação provisória, não é adjetivo, é um advérbio, não é advérbio. Veja que se está acompanhado de um artigo, só pode ser um substantivo que indica uma ação em processo. E ele fala ação em processo por causa do sufixo. Não é, veja só, quando eu digo, por exemplo, que eu estou triste, aí sim é adjetivo. Quando eu falo que eu entristeci, de entristecer, aí é verbo. Quando eu falo o entristecimento, aí é exatamente o substantivo com essa ação mostrando que isso está acontecendo. Perfeito? Então, muito bem, resposta D. Olha, estão fofocando aqui, falando que estão faltando likes. Não é possível um trem desse, gente. Acorde cedão. A derivação imprópria, Tati, o amanhã, exatamente. A derivação imprópria é quando muda a classe gramatical sem mudar a grafia da palavra. Era advérbio e vira substantivo. Derivação imprópria. Tudo bem? Muito bem. Gente, cadê os likes? Não acredito que ontem eu dei aula manhã, tarde e noite, montei esse material, acordei cedão, cheguei atrasada, não foi Dário que eu cheguei atrasada, Dário chega aqui cedão, eu chego em cima da hora, tá vendo? E não tem like? Não é possível, meu povo, cadê o like aí nesse trem? Arrocha. O material mandamos só para todo mundo, viu? Heloísa, mandamos por e-mail e mandamos também para os grupos do WhatsApp.
Eu não sei se você não recebeu, dá uma olhadinha. Se já é cadastrada, dá uma olhadinha lá no lixo eletrônico, tá bom? E quem ainda não é cadastrado, pessoal, tem o link na minha bio. Eu acho que aqui na descrição do vídeo também tem para você fazer parte do Café com Gramática. Eu vou começar a te perturbar provavelmente no domingo, segunda-feira, certeza, já começa a te perturbar, mandando mensagem, mandando e-mail, mandando material. Perfeito? Muito bem, muito bem. Obrigada, obrigada, Celina. Obrigada, Carmen. Ó, Porto Velho de Rondônia. Olha só aonde o Café com Gramática está chegando. Que maravilha. Já contou pra ele? Então vamos... Qual é a novidade? Qual é a novidade, Renato? Não, Renato tá me tirando, só pode. É só porque eu tô esquecida do Covid. Gente, eu tô parecendo barata que levou Baygon, vocês não têm ideia. Eu falo que é sensação de ter tomado vinho só todo dia. Eu tô parecendo barata que levou Baygon. Aí agora ele tá aqui querendo me enganar, perguntando qual é a novidade, sendo que ele não me falou de novidade. Vou dar uma dica. Acontece toda terça e na próxima terça tem uma novidade. Ah, tá. Na próxima terça tem uma novidade. Ah, ó, Café com Gramática, mas ele não me avisa qual é a novidade. Vem aqui só esse Lombardi dando recado. Gente, olha só, na próxima semana, tá dando pra ver? Ó. Próxima terça. Próxima terça, deixa eu falar o que é. Próxima terça, pessoal, impacto emocional nos concursos. Um convidado queridíssimo, que é o professor Alisson, professor de psicologia, tem um canal sensacional, canal no YouTube, tem um site também que chama Psicologia Nova. Comecem já a seguir o professor Alisson, tá? Ele é assim, é o cara na preparação de concursos para psicologia. Se você vai fazer o concurso para TJ Minas Gerais, está se preparando para a área da psicologia, não tem preparação melhor. E semana que vem nós dois vamos fazer o café, batendo um papo exatamente sobre isso aqui. Impacto emocional nos concursos, beleza? Gente, chama só todo mundo que vai ser bacana. Mais algum recado que eu esqueci? Só para marcar lá, quem tiver aqui vai lá e marca que se a gente bater a quantidade de pessoas que está aqui, a gente vai sortear um curso na hora do café. Ah, olha só, gente, Renato quer que no próximo Café com Gramática tenha 500 pessoas aqui, porque aí se tivermos 500 pessoas acompanhando o café, ele falou que vai sortear um método Easy Master. Tá bonzinho, pela conta dele, tá vendo só, meu povo? Tá bonzinho esse rapaz hoje, veja só, muito bem. Gente, eu só sei que eu tô... Bota só um pouquinho os comentários, pode ser, Rômulo, por favor? Olha a conta. Cadê? Deixa eu voltar só um pouquinho. Pronto, coloca a tela, pronto, tava na tela, respondi o meu de madrugada, pronto, beleza então. Então, nenhuma pergunta com relação a conteúdo, beleza. Eu só sei que eu tô parecendo barata que levou Baygon, viu, Dália? O negócio tá feio, não tá legal não, mas tá bom, daqui a pouco eu melhoro. Então, vamos. Só aproveitando para comentar aqui, porque, só um parênteses rapidão, não vou enrolar não, já vou voltar para a questão. Por que a gente decidiu convidar o Alisson para fazer esse café com a gente? Porque o que eu percebo é que sempre as pessoas, por exemplo, colocam muita energia na preparação para o concurso, porque a gente sabe que é muito desgastante. Teve concurso nesse fim de semana, agora no que passou, neste próximo terá. Vem vários concursos aí, concurso da Secretaria de Educação, que é um concurso grande aqui em Brasília. Onde você está na sua cidade, certamente você está nessa expectativa de fazer algum concurso. A pessoa se prepara, quando dá pertinho da prova, no dia da prova, dá aquela ansiedade, aquele sistema nervoso. O que a pessoa estudou parece que apaga da mente. E aí, quantos alunos passam mal físico na hora da prova? Então, é muita essa parte da mente, desse equilíbrio, desse controle, é muito importante, tanto no processo de preparação, quanto na hora da prova. Então, ninguém melhor do que um psicólogo, e aí principalmente um psicólogo que trabalha na área da educação, um psicólogo que trabalha principalmente na área de preparatório para concurso, para poder conversar com a gente com relação a esse tema, tá? Então, o próximo Café com Gramática, aí essa orientação para a gente ir zen, tranquilinho, administrar as emoções, beleza? Ó, eu fico com dor de barriga, pois é. Ô, gente, desculpem, só mais uma fofoca bem rápida. Por exemplo, aqui teve um concurso grande aqui em Brasília que foi TJ, concurso que todo mundo sonha. Aí a gente fala, eu sempre vejo essa ansiedade nas outras pessoas. Agora, por exemplo, a minha filha se preparou para este concurso e se preparou bem para este concurso.
E aí, quando foi no sábado, ela já começou a passar mal. Eu falei, para a palhaçada, que isso é ansiedade, isso é sistema nervoso, para, porque senão você vai atrapalhar todo o seu processo. Quando foi de sábado para domingo, ela deu febre. Domingo acordou com vômito, com dor de barriga, foi fazer a prova daquele jeito, eu achando que ela tinha pegado virose. E no dia da prova do TJ, esse mal todo que ela passou era Covid. Foi o pior dia dela, do mal que ela passou, foi no dia, exatamente na hora da prova. Então acaba que mesmo nos preparando, tendo tudo isso aqui, a gente sabe que aparecem adversidades. Eu vi isso dentro da minha casa, com a minha filha tendo super se preparado para um concurso e pega Covid exatamente no dia da prova. Aí depois eu peguei na sequência. E assim, a preparação toda que ela teve de vários meses, chegou no momento, infelizmente, não deu. E aí, a gente precisa ter esse equilíbrio, tanto no pré-prova, na hora da prova, que no caso dela não foi nem questão emocional, né? Foi realmente mal físico, na hora da prova e depois da prova. Porque, por exemplo, ela até teria ficado no número de aprovados, só que a quantidade mínima de questões na parte específica eram 20. Ela tirou a pontuação para sair com o nome de aprovada. A pontuação era 20 e ela ficou com 19. Vocês concordam como que é isso também na cabeça da pessoa num pós-prova? Então, precisava tirar 20 para continuar, tirou 19 na parte de conhecimentos básicos, na parte de conhecimentos específicos. Então, acaba que há muitas variáveis em torno disso tudo aqui. Gramática é uma pequena parte no meio de tudo que a gente tem de fazer desse turbilhão. Eu só sei que é bem pesado. Então, é saber que tem o tempo de Deus na nossa vida, que tudo acontece, a gente fazendo a nossa parte, as coisas vão acontecer da forma que devem acontecer, e é simplesmente manter a calma. Eu sei que falar é fácil, mas fazer é mais difícil, com certeza, mas se a gente não começar a trazer a razão, o que vem nos perturbando aí, o que vem tirando da estabilidade, acaba que a gente fica agindo aí no piloto automático e as coisas não dão certo, beleza? Vocês gostaram da ideia? Me conta. Gostaram dessa proposta de na próxima aula a gente ter algo diferente no café? Pronto, eu falei que a minha fofoca ia ser rápida e estiquei demais a fofoca, não foi, meu povo? Pronto, vamos voltar agora pra cá. Bora. Fui. Paro agora, não fofoco de mais nada, viu, meu povo? Não fofoco de mais nada. A questão número 3 é uma questão de interpretação de textos, tá bom? E a resposta é letra C. Não farei porque não vai dar tempo de fazer tudo tudinho. Questão número 4. Essas obras ajudam a desconstruir, não há a ocorrência de crase, motivo pelo qual não foi empregado o acento grave. Perfeito. Dentre as alternativas abaixo, assinale a única em que o acento deveria ocorrer. Vamos aqui analisar esse trem, ver aí qual que deveria ter o sinal indicativo de crase. Gente, basicão da vida, deixa eu só colocar aqui mais distante para ficar melhor as anotações. Aguenta que daqui para amanhã eu termino, viu, meu povo? Pronto. Ó, basicão. Olha para cá, olha para cá. A gente tem sinal indicativo de crase é fusão de preposição e artigo. Então, o primeiro A que aparece não é o A artigo. O primeiro A que aparece é o A preposição. Então, eu preciso primeiro de um termo regente que peça a preposição a e lá na frente de um termo regido que aceite o artigo. Então, eu olho para trás, considerando que a estrutura esteja na ordem direta. Eu olho para trás, termo pediu preposição? Pediu, professora, preposição a. Depois eu olho para frente e vejo se no mínimo é uma palavra feminina e se ela não está indefinida. Preposição e artigo. Aí vai ter fusão, logo vai ter crase, perfeito? E eu sempre falo para os alunos do método já estão super treinados, eu falo para os alunos o seguinte, eu falo, pessoal, eu acho que é muito prático pensar quando é que não haverá crase. Quando é que não haverá crase? É óbvio, quando não tiver um dos dois. Ou seja, quando o termo regente não pedir preposição ou quando o termo regido não aceitar o artigo. Perfeito? Então, quando é que não vai haver crase? Ou não tem a preposição a, porque o termo regente não pediu, ou não existe o artigo definido feminino.
ou pelo fato de a palavra ser masculina, ou pelo fato de estar indefinida. Perfeito? Então vamos para cá. Letra A. Ele quer saber a alternativa em que deveria haver crase. Todo esse apoio faz jus a uma boa recompensa. Gente, a ideia é falar que se faz jus a. Perfeito? Faz jus a quê? A recompensa. Esse é o núcleo. Mas vocês estão vendo que pelo meio do caminho apareceu uma boa recompensa? Este uma, pessoal, tá ligado à recompensa. É uma recompensa e boa recompensa. Perfeito. A gente tem preposição? Tem preposição, ok. Lá na frente é substantivo feminino singular? É. Só que aqui nunca na vida haverá crase, porque aqui nunca na vida terá fusão. E não vai ter fusão por quê? Exatamente porque já apareceu o uma, que é o artigo indefinido. Então, aqui já tem a preposição e o artigo indefinido. Se não tem como, é óbvio, identificar uma ideia definida, aí não vai ter crase nunca. Tudo bem? Letra B. Sua dedicação à escrita sempre foi exemplar. Vocês concordam que se é uma dedicação a. Eu falaria, por exemplo, sua dedicação ao estudo. Pessoal, essa estratégia de tirar a palavra feminina e colocar a palavra masculina e avaliar o que aconteceria, estão vendo que onde havia o a, onde havia apenas o a, apareceu o ao. Ou seja, eu consigo confirmar se apareceu o ao. Eu consigo confirmar exatamente que esse termo regente pediu a preposição e que a próxima palavra aceitou o artigo. Então, se é dedicação a. Dedicação a escrita. Termo regente pediu preposição? Pediu. Lá na frente é feminino singular? Sim. Não é masculino, não está indefinido. Então, letra B de bola, com ou sem crase, meu povo? Com crase. Perfeito? Agora vamos avaliar por que as outras não teriam. Prender-se a ideias. Vocês estão vendo que quem se prende a. Este a é exatamente, de novo, o a preposição. Perfeito? Então, quem se prende a é o a preposição. Só que lá na frente, se vocês observarem, nós temos ideias que é feminino, ok. Mas é feminino e está no plural. Aqui nós colocaríamos, por exemplo, quem se prende a, e se eu fosse colocar o artigo acompanhando o substantivo, estão vendo que seria um artigo no plural? Perfeito, Pedro, isso mesmo, seria no plural. Então, aqui seria o a, qual é a orientação? A gente tem o a preposição e o a artigo. Então, tem fusão? Tem. Só que é claro que teria de aparecer o S. Estão vendo que teria de aparecer o S, que é do artigo que acompanha? Então, ou ficaria apenas o a preposição, logo não tem fusão, logo não tem crase, que é exatamente do jeito que está aqui, ou até poderíamos colocar crase, mas para colocar crase eu preciso colocar o artigo. Então, teria de aparecer as ideias antigas, tudo bem? Ou é prender-se a ideias ou as ideias. Do jeito que está aí no plural, não tem como haver crase. Todo mundo bem? Isso, exatamente. Letra D. Entregaram a você um material para o evento. Pessoal, a regra é que antes de pronome não tenha crase. Por quê? Porque, em regra, antes de pronome não tem artigo. Claro que tem alguns pronomes que aceitam o artigo, mas a maior probabilidade é que antes de pronome não tenha artigo, tudo bem? Então, quando eu falo a você, tá vendo que o você, eu posso estar fazendo referência a homem, eu posso estar fazendo referência a mulher, então acaba que ele, tudo bem, quem entrega algo a, este a é preposição, só que não tem como colocar
o artigo definido feminino. A maior probabilidade é que antes de pronome não tenha crase, porque não tem artigo. Então, vou colocar de novo apresentando a sequência lógica. Maior probabilidade, antes de pronome não tem artigo. Se não tem artigo, não tem fusão. Se não tem fusão, não tem crase. Perfeito? Muito bem, muito bem. Então, aqui o que justifica é exatamente o emprego do pronome. E letra E. Fico atento a essa pergunta intrigante. Gente, veja só. Eu acabei de comentar. Quem fica atenta, fica atenta a alguma coisa. É atenta à pergunta. Só que se vocês observarem aqui, a gente tem o essa pergunta. Teve um pronome pelo meio do caminho. Alguém falaria que eu fico atento ao esse conteúdo? Gente, o que acontece com o masculino equivalente acontece com o feminino. Então, eu falaria que eu fiquei atenta ao esse conteúdo? Nunca, nunquinha. Eu fico atenta a esse conteúdo. Se o pronome masculino repeliu o artigo, então o feminino também repele. Tudo bem? Na letra E não tem, exatamente porque o emprego deste pronome repele o artigo. Eu vou repetir, a maior probabilidade é que antes de pronome não tenha artigo. Perfeito? Muito bem, muito bem. Tá achando a prova fácil, difícil ou sei lá, meu povo? Me conta aí, por favor. Vamos agora para a próxima questão. Eu mexi na formatação e bagunçou só tudo, né? Ah, meu Deus, agora piorou. Aguenta aí, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui no que estava. Pronto, deixa assim mesmo, eu vou lá para a próxima página e a gente volta quando precisar. Perfeito. Questão 5. Podemos? 5 não. 5 é de interpretação de texto e eu vou passar o gabarito para vocês, tá? É letra E. Agora, vamos para a questão número 6. Colocou o seguinte. Considere o fragmento abaixo, veja. Considere o fragmento abaixo para responder as questões 6 e 7. Aí, olha só. Para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm atingido. Tá parecendo fácil? Tá parecendo fácil? Não, gente, é facíssimo. Vocês querem só acompanhar toda a sequência lógica do método. Você chega isso aqui pulando de alegria. Você fala, meu Deus, que alegria é essa? Que trem mais fácil da vida. Eu não sei porque que algum dia eu sofri com português. A questão é seguir a sequência lógica do pensamento. Tudo bem? Então, vamos lá. É fácil para quem faz o método. Então, bora fazer o método, meu povo. Gente, no método a gente tem toda a construção lógica, tudo aquilo que é pré-requisito. Eu não pulo etapa de jeito nenhum, a gente vai cumprindo todo passo a passo. Ontem à noite, por exemplo, a gente teve aula ao vivo com os alunos da consultoria da Secretaria de Educação. A gente tem aula toda segunda-feira à noite. E aí, qual é a recomendação? Eles assistem a aula do conteúdo que nós já tínhamos organizado, assistem a aula do método e a gente tem aula ao vivo para tirar dúvidas. Ontem nós ficamos quase 2 horas resolvendo as demandas particulares dos alunos. Professor, eu tenho dúvida nisso. Professor, eu tenho dúvida nisso. Vamos construir. Eu até postei ontem no Insta a nossa aula. Então, assim, esse trabalho diário de assistir, voltar, corrigindo a rota, isso é muito importante para o processo. Não adianta olhar para uma questão de crase e querer decorar. Nunca na vida foi decorar. Tudo para gramática é uma sequência lógica. Tudo para gramática é uma sequência lógica. Se eu não entendo a lógica, o resto vai petecar tudo. Tudo bem? Muito bem. Aí, olha só, pessoal, só para lembrar que no sábado e domingo, eu vou começar uma oficina de interpretação de textos para a banca Quadrix. Era para ter começado no outro fim de semana, só que eu tive de adiar e a gente vai começar neste próximo fim de semana, sábado de 9 a 11h30 da manhã e domingo também de 9 a 11h30, tá bom? Então, se você é da Secretaria de Educação, o foco é banca Quadrix, eu acho que vale muito, muito a pena, porque a interpretação de texto é uma parte muito, muito, muito perigosa. Perfeito? Então, é só entrar lá no meu site e depois eu falo sobre o método, tá bom? No final aqui eu explico direitinho como é que funciona o método RISE. Então, vamos voltar pra cá, meu povo. Então, ó, deixa eu só molhar o bico, porque senão daqui a pouco eu começo a tossir. Aguenta aí.
Considere o fragmento abaixo para responder as questões 6 e 7. Aí ele colocou: para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido. Então, vamos avaliar o que... Eu primeiro vou até ler o que ele pediu e depois eu volto analisando, tá bom? Então, veja só. O vocábulo destacado é acentuado em função de quê? Gente, isso aqui é bem previsível, não é? Esse tem e o vem, muito previsível. Por que que é muito previsível? Nós sabemos que os verbos ter e vir no plural recebem circunflexo. Vamos até aproveitar essa folhinha em branco, que o acaso nos reservou, não é? Não era para ter ficado esse trem todo, mas já que ficou, vamos aproveitar. Eu falo, por exemplo, ele e eles. Ele e eles. Veja que eu falo que ele tem e que eles têm. Ele vem e eles vêm, beleza? Ele vê e eles vêem. Então, aqui é do verbo ter, aqui é do verbo vir e aqui é do verbo ver. E é exatamente o acento diferencial que indica o plural, perfeito? Agora, a minha pergunta é a seguinte: conseguem me falar quem é o sujeito de tem? Quando fala para justificar aos olhos do seu povo a existência fácil e opulenta das facções que a têm dirigido. Vou jogar para cá, deixa eu só fazer da seguinte forma. Veja, veja, professora, você está bagunçando, aguenta que eu já vou arrumar. Aguenta que eu já vou arrumar, pronto. Então, veja só, a gente tem o seguinte, vou perguntar de novo. Quem é o sujeito? Eu perguntei quem é o sujeito de tem, viu, meu povo? Eu não perguntei por que ele está no plural. Eu perguntei quem é o sujeito. Aí a gente tem, vou ler de novo. Professor, você leu 3 vezes? Eu sei, mas agora eu vou ler organizando. Ele está falando que vai justificar o quê, pessoal? Ó, a Tati treinadíssima, que coisa linda. Vai justificar o quê? A existência fácil e opulenta das facções. E vai justificar aos olhos do seu povo, diante do povo. Daria uma ideia de lugar onde isso iria ocorrer. Mas vai justificar o quê? Diga para mim. A existência. Tudo bem? A existência fácil e opulenta das facções, vocês estão vendo um elemento de altíssima periculosidade que a Tati já até destacou? A palavra que. Perfeito. Então, esse que, daqui em diante, eu separo a oração. Gente, esse que não cai não, despenca só em toda prova. Eu olho para trás, tem nome, no lugar do que nós conseguiríamos colocar isso, pronome relativo. Nós conseguiríamos colocar o as quais, então a gente confirma esse que como pronome relativo. E todo pronome relativo é anafórico, recupera uma palavra que foi mencionada anteriormente. Estão vendo que no lugar do que nós colocaríamos facções? Aí vai ficar, as facções têm dirigido. O que tem dirigido são as facções, só que neste caso, facções foi representado pelo que. Então, é o próprio pronome relativo que funciona como sujeito. Mas, como o referente é facções e o referente do pronome relativo está no plural, é por isso que esse verbo está no plural. Aí, olha só, olha para cá, cuidado que a gente tem de tomar. Se o examinador falar que esse verbo está no plural por causa de facções, é verdade, que é o nosso referente, tudo bem? Não é o sujeito, mas é um sujeito. Não é o sujeito sintático, é um sujeito semântico, é apenas o referente do pronome relativo. Perfeito? Mas se ele, olha só o que eu acabei de falar. Se ele falar que o sujeito é facções, está errado. O sujeito é o quê? Então, o que pronome relativo é o sujeito, esse verbo está no plural porque concorda com o referente. Tudo bem? Muito bem, é apenas o referente. Aí vamos avaliar o que ele colocou nos comandos, ó.
Ele está acentuado em função de quê? Uma exigência fonética com relação à pronúncia? Não, não é monossílaba, não é oxítona, nada a ver com nada a ver. Então, não é exigência fonética. Caráter passivo que assume na oração? Que doideira é essa? Tomou cachaça esse examinador. Desde quando ser sujeito ter caráter passivo é exigir acentuação? É uma regência? Nada a ver. É concordância. Posição que ocupa com relação ao complemento? Nada a ver. Concordância com o sujeito a que se refere. Aí a Juliane perguntou, pode ser sujeito com preposição? É por isso, Juliane, que o sujeito não é facções. O sujeito é o quê? O sujeito é o quê? Facções é apenas o referente. Tá vendo que o referente tem preposição? O sujeito é o próprio pronome relativo e essa palavra preposicionada é apenas o referente do sujeito. Tudo bem? Aí a recomendação, até aproveitando para esticar só mais um pouquinho, quando eu falo, por exemplo, assim, veja, eu falo, deixa eu colocar assim, gosto dos alunos que se dedicam muito. Ó, gosto dos alunos que se dedicam muito. Acompanha aqui, acompanha aqui. Tá vendo que eu separo a partir do que? Esse que recupera alunos, é o nosso referente X. Eu tiro alunos de lá e coloco alunos aqui. Vocês estão vendo que nessa primeira estrutura, gosto dos alunos, quem é que gosta? Eu, sujeito elíptico, eu gosto, beleza? Só que a gente tem o verbo gostar, em que o sujeito é elíptico, e temos o verbo dedicar-se, que também precisa de um sujeito. Nós vamos guardar a seguinte recomendação. Todo pronome relativo é anafórico, recupera uma palavra X. Essa palavra X mora na oração principal. O pronome relativo inicia uma oração subordinada adjetiva. E se X tem preposição, por exemplo, dos alunos, das facções. Vai observando aí, Juliane. Tá vendo? Dos alunos, das facções. Quando X, que é o nosso referente, é preposicionado, eu não levo o DX de lá, eu levo para lá apenas X. Então, pode ser que, por exemplo, X aqui fora seja objeto indireto e X aqui dentro funcione como sujeito, que é exatamente o que aconteceu. Quem gosta, gosta de, alunos é objeto indireto. Só que quando eu coloco alunos no lugar do que, alunos aqui funciona como sujeito. O sujeito de se dedicam não é alunos, o sujeito é o que, pronome relativo. Alunos é apenas o referente e o fato dessa palavra estar com preposição não tem problema, porque é apenas um referente, beleza? O que é uma palavra fragmentada pode assumir várias funções. Exatamente, pode ter aí qualquer função na outra estrutura. Quando eu tiro o X daqui, coloco o X aqui, esse X poderia ser objeto direto, sujeito, complemento nominal, poderia ter qualquer outra função. Tudo bem? Então, aqui não é uma questão de regência, é uma questão de concordância e é exatamente com o sujeito a que se refere, porque o sujeito sintático é a palavra que. Perfeito? Muito bem. Questão número 7. Em um texto, gente, vocês estão vendo que é uma banca bem conceitual? Eu não acho que seja difícil, mas é uma banca bem conceitual. Ó, em um texto, os adjuntos adnominais cumprem importante papel caracterizador e podem ser expressos por uma ou mais palavras. Dentre os termos indicados abaixo, assinale o único que não exerce essa função na passagem acima. Então, ele quer saber dessas estruturas quem é que não funciona como adjunto adnominal. Perfeito? Lembrando o seguinte, pessoal, eu sei que vocês sabem, eu não preciso dizer, o adjunto adnominal, deixa eu até colocar aqui rapidão. Para quem está embaçado, é só mexer na resolução aí do seu vídeo. Como é que faz? Alguém consegue explicar como é que faz? Porque com certeza não está embaçado para todo mundo. Então a Ana Maria teria de mexer na resolução do seu vídeo. Eu acho que clica ali na engrenagem
E diminui a resolução para quanto, Dário? Aumenta para 1080, acho. Aumenta a resolução? Ah, então aumenta. Eu sou esperta como um gato morto. Ainda bem que eu entendo de gramática, tá vendo só? Melhorar a qualidade. Então é para melhorar a qualidade. Então aumenta aí a resolução. Beleza, Ana Maria? Só mexer aí na engrenagemzinha que você consegue ajeitar. Gente, ainda bem que eu sei português, porque o resto eu sou esperta como um gato morto, viu? Então pronto, ó. Olha para cá, olha para cá. Adjunto adnominal, vou colocar rapidão as características. O adjunto adnominal, ele vai se ligar apenas ao substantivo e a qualquer substantivo. Pode ser substantivo concreto ou substantivo abstrato, tudo bem? O adjunto adnominal, ele pode indicar posse. Para gramática, tudinho que indica posse é adjunto adnominal. Pode ter esse valor adjetivo a que ele se referiu, tudo bem? Ou pode ser ativo, perfeito? Ou dá essa ideia de ativo, muito bem. E quem é que funciona como adjunto adnominal? Vocês viram que lá na morfologia a gente já começou revisando que o artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral se ligam ao substantivo, sim ou não? Então é claro que artigo, adjetivo, pronome e numeral tem de estar, olha o nome, meu povo, não tem como ter dúvida, adjunto adnominal. É junto de quem? Do nome. Então, quem é que funciona como adjunto adnominal? Quem está junto do nome. Artigo, adjetivo, pronome e numeral. Se é posse, só pode ser adjunto. Se caracteriza, poderia ser adjunto ou predicativo. E se é ativo, é adjunto adnominal. Então, vamos procurar essas características. O do seu povo, olha só, ele colocou o seguinte: para justificar aos olhos do seu povo. Vocês concordam comigo que quando fala olhos do seu povo, são os olhos dele, já traz ideia de quê? De posse. Se o do seu povo já é uma ideia de posse, com certeza o do seu povo já é um adjunto adnominal. Tudo bem? Depois ele colocou a existência fácil e opulenta. Vocês estão vendo que o núcleo aqui é exatamente existência. Quando fala que vai justificar a existência fácil e opulenta, essa caixinha inteira aqui é o objeto direto. Estão vendo que é uma existência fácil e uma existência opulenta. São dois adjetivos que estão dentro da caixinha, dentro do sintagma do objeto direto. Então, esses adjetivos estão juntos, morando na mesma casa do termo a que se refere. Então, fácil, com certeza, funciona também como adjunto adnominal e opulenta também, já resolvemos. Adjunto adnominal, tudo bem? O do seu povo é porque é posse, fácil e opulenta é tendo exatamente esse papel caracterizador dentro da estrutura do termo a que se refere, beleza? E aí depois ele colocou, qual foi o outro termo? Ele colocou das facções. Ele está falando que é a existência das facções. Vocês concordam que a existência das facções é elas existem? Então não é existir facções, é elas existem, a existência delas, tá vendo? Então, só pode ser adjunto adnominal, é a existência delas, elas existem, perfeito? Não tem natureza completiva, então, das facções também é adjunto adnominal. Aí depois ele colocou que se tem dirigido, é que se dirige. Gente, esse tem dirigido é exatamente uma locução verbal, tá falando que se dirige às facções. Então, o primeiro verbo, esse tem, com o qual a gente já trabalhou, ele é exatamente o que a gente chama de verbo auxiliar. O segundo é o verbo principal, que está no particípio. Então, tem dirigido é a que se dirige. Locução verbal significa que nós temos dois verbos e uma única ideia. Olha para cá. Quando eu falo que o povo tem se dirigido a algum lugar,
É porque o povo se dirige. 2 verbos, uma única ideia. O primeiro verbo é o verbo auxiliar, o último é o verbo principal. Tudo bem? Essa questão foi boa. Essa questão foi bacana, porque a gente sabe que o particípio pode sim ter valor adjetivo, mas neste caso, o particípio, na verdade, o particípio tem valor adjetivo, só que neste caso, de fato, ele está empregado como verbo, tudo bem? Como verbo principal de uma locução. Então, ele quer o que não exerce função de adjunto adnominal, letra D. Questão bacana. Me conta, meu povo, o que vocês acharam? Tem alguém só de corpo presente? Professora, eu já fiz a passagem. Já fui, viajei, já voltei, já desfiz as malas e você ainda está falando de português, professora, pelo amor de Deus. Gente, todo mundo aqui de corpo, alma e coraçãozinho, sim ou não? Se tá com sono, se viajou, levanta, alonga e volte, porque ainda tem um bocado para a gente terminar. Posso continuar? Tá claro para todo mundo? Diga sim ou não. Tinha alguém viajando aí? Não, né? Nunca na vida, professor. O que é isso? Nunca, nunquinha. Então, vambora. Acertei. Eu pensei que ele tinha falado acordei. Pronto, acertei. Perfeito. Celina, para quem tá com dificuldade nessa matéria, é revisar principalmente a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Lá no meu blog há vídeos explicando a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Essa questão foi boa, viu, Juliane? Foi boa mesmo. Primeiro tinha de perceber a questão do valor do particípio, se era adjetivo ou não, e saber a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Questão boa, gostei, gostei mesmo. Então, rumbó. E no método a gente faz isso tudo passo a passo, viu, meu povo? Por exemplo, ontem, digo de novo, o pessoal que estava participando da consultoria, a gente estava trabalhando exatamente com as funções vinculadas ao nome. Trabalhamos com predicativo, trabalhamos com vocativo, trabalhamos com aposto. Na próxima aula da consultoria vai ser exatamente a aula ao vivo para trabalhar com complemento nominal e adjunto adnominal, beleza? Quadrix trabalha também com a diferença entre complemento e adjunto. Não pedindo assim para marcar uma única alternativa, mas marcaria 2 termos, por exemplo, e perguntaria se exercem a mesma função. Joia? Vamos iniciar do zero, viu, Marileia? É só entrar no método que a gente começa do começo. Então, fui, meu povo. Desculpem. Questão 8. Destacam-se 2 ocorrências do vocábulo antes em antes perturbou-lhe e é preciso que antes lhe recorde. Considerando o contexto em que se encontram, é correto afirmar que exprimem respectivamente qual ideia. É interpretação, na verdade, envolve gramática e ao mesmo tempo envolve interpretação. Ele quer 4º e 5º parágrafos. Vamos voltar lá no nosso texto que ficou tão distante, né? Vamos já numerar aqui rapidão. Veja só. Gente, uma obra de Lima Barreto, viu? Fácil não. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele colocou assim. O mais curioso herói, tô lendo já no 4º parágrafo. O mais curioso herói da pátria, eita, que diabo é isso? Brusundanguense. Meu Deus, é sem dúvida uma senhora que nada fez por ela. Antes perturbou-lhe a vida, auxiliando um aventureiro estrangeiro que se meteu nas suas guerras civis. Tá falando que é sem dúvida uma senhora. O mais curioso herói da pátria é, sem dúvida, uma senhora que nada fez por ela. Antes perturbou-lhe a vida. Não fez nada por ela, mas perturbou-lhe a vida. Tudo bem? É um negócio medonho essa palavra, não é? Então, não fez nada e perturbou-lhe a vida, mas perturbou-lhe a vida. Joia? Aí a gente tem o seguinte, ele quer saber, esse primeiro antes... Vocês acham que é uma ideia de quê? Vocês concordam que não é tempo. Antes perturbou-lhe. Não é que perturbou quando perturbou. Não é que antes perturbou. Tá falando que não fez nada por ela. Só perturbou-lhe a vida. Não fez nada por ela, mas perturbou-lhe a vida. Então, não é uma ideia de tempo. Não é logo perturbou-lhe. Não é uma conclusão. Não é tempo. Não é quando perturbou. Tudo bem? É uma relevância? Não é. Aí eu vou voltar para o 5º parágrafo para a gente tentar confirmar lá no 5º parágrafo. Veja só.
Para bem compreenderem o meu pensamento, é preciso que antes lhes recorde por alto alguns pontos da história política da Brusundanga. Vou fazê-lo. Vocês estão vendo que ele está falando que vai recordar quando? Vai recordar antes. Na minha opinião, mesmo se você tivesse ficado em dúvida com relação a este primeiro antes, eu acho que com clareza dá para perceber que este segundo antes apresenta exatamente uma ideia de tempo. Não é contrariedade, não é conclusão, não é contrariedade, não é relevância. A única opção que a gente tem tempo na segunda é exatamente a letra A. Daria para ir por eliminação. Acredito que o segundo antes foi mais fácil que o primeiro, tudo bem? Então aí é uma ideia de tempo e como a banca foi boazinha na resposta, a pergunta foi inteligente, mas ela foi boazinha na resposta, a única alternativa seria a letra A, beleza? Muito bem, muito bem. Vamos lá. Questão número 9. Na oração feita a República, tem-se uma ideia de ação concluída. A República foi... Oxente, peraí. A República foi feita. Linguisticamente, essa percepção semântica deve-se à presença de quê? Um verbo conjugado no pretérito perfeito foi feita. Vamos ver. Um verbo no infinitivo impessoal. Gente, quando eu falo, por exemplo, que a República foi feita, é que fizeram a República, tudo bem? Então, aqui a gente tem este feita, que marcaria exatamente a lógica da locução verbal. O primeiro verbo é o verbo auxiliar, o segundo é o principal, e esse feita é exatamente o particípio irregular. Porque o particípio é, por exemplo, eu tenho estudado, eu tenho cantado, essa terminação de ado, não é isso? Por exemplo, como da questão anterior. Quando eu falo que foi feita, é o que a gente chama de particípio irregular. Então, quando eu falo que isso foi feita, é exatamente a presença desse particípio que me indica que aquilo acabou, que aquela ação foi concluída. Então, neste caso aqui, com certeza é de uma forma verbal no particípio, tudo bem? É a forma de particípio que está apresentando o que ele perguntou, tá vendo? De ação concluída. Acaba que o pretérito perfeito também faria isso, mas não é o que apareceu aí neste texto, perfeito? Então, vamos lá. Então, letra C. Gente, sem sofrimento ou com sofrimento? Me conta aí. Sem sofrimento, professora. Daqui para amanhã a gente termina esse trem. Desculpem. A 10, pessoal, ele quer saber o referente do pronome, é interpretação de texto, a gente precisaria voltar no texto para poder interpretar, é letra B de bola. A 11 também, ele quer saber o que o narrador sugere, letra A de amor, B de bolada, de contra-cheque. Agora, a questão 12. Considerando o contexto em que Considerando o contexto em que a oração, quando fizeram a independência, encontra-se, é correto afirmar que esse sujeito é o quê? Vamos voltar lá no 7º parágrafo, fizeram. Lembrando que este verbo fizeram, vocês estão vendo aqui, tranquilamente, que ele está na terceira pessoa do plural. Olha, quando a gente tem o verbo na terceira pessoa do plural, são duas possibilidades. Se não tiver referente no texto, é indeterminado. Eu posso falar, ó, falaram de você ontem, não tem referente, então seria indeterminado, tudo bem? Agora, se eu volto no texto e encontro um referente, aí já é oculto, elíptico, desinencial, contextual. Então, é exatamente o texto que vai me dizer, tem ou não tem referente? Vamos voltar, então, lá no 7º parágrafo. Ele falou o seguinte, vamos lá, 5, 6, 7. Ó, 5, 6, 7. Os colonizadores fundaram, quem foi que fundou? Os colonizadores, várias feitorias. E quando fizeram a independência da Brusundanga, essas feitorias ficaram sendo províncias do império que foi criado. Aí ele quer exatamente esse daqui, ó, do quando fizeram.
Vocês estão vendo que os colonizadores é o sujeito simples e expresso de fundaram. A partir do E, nós temos uma nova oração. E o sujeito não está escrito aí dentro. E quando fizeram? Quem foi que fez? Não está escrito, mas eu sei que quem fez foram quem? Os colonizadores. Então, não existe um sujeito escrito expresso para fizeram. Colonizadores é o sujeito, só que é o sujeito da oração anterior. Para fizeram, ele é apenas o referente do sujeito. Então, aqui nós vamos ter que tipo de sujeito? Me conta. Ele não pode ser determinado? Claro que pode, sabemos que foram os colonizadores. Encontra-se implícito? Com certeza. Não existe? Existe. Não existiria se fosse oração sem sujeito, verbos impessoais. Possui mais de um núcleo? Nunca na vida. É uma construção passiva? Também não. Beleza? Então, letra B de bolada. Joia, joia. Questão número 13. Estamos terminando, meu povo. Já tem alguém cansado, com sono, com fome aí? Nunca, né? 13. Além da... deixa eu parar aqui rapidão. Pessoal, foram 22 páginas de prova. Vocês concordam que, mesmo que você olhe e fale, as questões não foram tão difíceis, mas vocês concordam que 22 páginas de prova tira qualquer um do eixo? Você vai se cansando muito durante o processo. É por isso que a gente tem de ter essa resistência, treinar muito, fazer muito simulado antes da prova, para avaliar como é que você está saindo, se você está evoluindo, se está aumentando aí o seu desempenho. Então, acaba que é muita coisa, é muito processo, cansativo. Joia? Aí vamos voltar para cá, tá mais perto do que longe. A gente já treina a nossa resistência aqui no café, não é, meu povo? Questão número 13. Além da forma simples, os verbos também podem ser encontrados em seus tempos compostos, tá vendo? Locução verbal indicando tempo composto. Desse modo, em qualquer pessoa que tenha feito, tem-se a forma composta de qual verbo? Me conta. Gente, ou tenha feito, é tenha tentado, tudo bem? Então, tenha tentado, ele já tentou. Tá no pretérito? Tá no pretérito, perfeito. Gente, quando eu falo que tenha tentado, eu falo, olha só, o que eu aconselho? Porque vocês estão vendo, aqui quando eu falo, deixa eu até marcar, eu não decido, né, o que eu quero da vida. Tenha tentado é uma locução verbal, repito que caiu muito verbo, vocês estão vendo? Apareceu o tenha, que é o verbo auxiliar, beleza? Esse tenha é o auxiliar. E eu aconselho que nós que a gente já investigue aqui se ele está no indicativo, no subjuntivo ou no indicativo. Lembrando que o indicativo é o modo da certeza, o subjuntivo é o modo da possibilidade. Eu aconselho o seguinte, para você confirmar se o verbo está no indicativo ou no subjuntivo, coloque, por exemplo, espero que e complete a frase. Eu falo, espero que tente, espero que tenha tentado. Quando eu coloco esse que tenha tentado, esse tenha, eu já confirmo que é uma forma de subjuntivo, tudo bem? Então, esse tenha já é uma forma de subjuntivo. Quando eu falo que ele tentou, aí é indicativo, certeza? Espero que tenha tentado, esse espero que, a forma verbal que aparecer já é uma forma de subjuntivo. Por exemplo, estudar. Espero que estude. Correr, espero que corra. Estude, corra, a gente já reconhece como forma de subjuntivo, perfeito? Aí, então, aqui, ele colocou, tenha estudado. Não está no indicativo, não está no indicativo, não está no indicativo. Gente, e não existe pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Não existe. Pretérito mais que perfeito é cantara, correra, falara, que é a ação que foi realizada com certeza. Tudo bem? Então, aqui, resposta, letra D, pretérito perfeito. Tenha tentado, isso já aconteceu e apareceu exatamente. Espero que, por exemplo, qualquer pessoa que, tá vendo que eu acabei de indicar? Que tenha tentado. Perfeito? Então, vamos lá. Questão 14. Ele colocou é, sem dúvida, uma senhora que nada fez por ela. Destaca-se um pronome indefinido. Então, está querendo exatamente o pronome indefinido.
Considerando-se o emprego dessa classe de palavras, assinale a alternativa que também apresenta um pronome desse tipo. Quando fala na letra A que conversaram muito, tá vendo que o muito tá ligado a conversaram? Na letra A, o muito é um advérbio, perfeito? Letra B. Não queremos que aquilo se repita com você. O aquilo é pronome e é pronome demonstrativo. Ele quer na questão 14 um pronome indefinido. Então, o muito na letra A, anote aí, é advérbio, porque se relaciona com o verbo. O aquilo é pronome demonstrativo, aquilo, aquele, aquela. Na letra C, todas as pessoas reclamaram do incidente. Perfeito, Daiane, isso mesmo. São as pessoas e todas as pessoas. Vocês estão vendo que na letra C, todas está ligada a pessoas. E aí a gente volta, olha para cá. Quando a gente precisa classificar alguma coisa que está ligada a substantivo, é artigo, adjetivo, pronome ou numeral. Então são essas 4 possibilidades. Todas não é artigo, todas não é adjetivo, não é numeral. Então o que que resta? Pronome. E todas, quem é? Eu não sei. Pronome indefinido. É exatamente essa a resposta. Quando ele fala, quando buscamos a resposta certa, certa é uma característica da resposta. Tudo bem? Todas quem? Exatamente, Pedro. Então, resposta certa é exatamente a adequada. Certa está aqui como adjetivo. E dediquei-me pouco ao último projeto, pouco está ligado a dediquei, está ligado ao verbo, então é advérbio. Perfeito? Há muitas aulas também lá no blog e aqui no meu canal do YouTube sobre esse tema, tá bom? Sobre a identificação de... Agora, olha só, identificação de classe gramatical de maneira estratégica, não é decorando, não. Aqui eu estou fazendo rápido porque é resolução de questão. O nosso tempo já está arrochado, não é? Mas eu sempre trabalho com morfologia de maneira lógica. Se teve dificuldade, pode dar uma olhada aqui no canal do YouTube, que há muitos vídeos falando sobre morfologia no meu blog. Ou então já entra logo para o método, que eu já vou construir isso aqui de maneira sequencial e você não vai ficar procurando o vídeo, beleza? Então, vamos lá. 15. Considerando o contexto na passagem e estes, sinceros ou não, cobrem e desculpam o que ela tem se dedicado, os verbos destacados estão flexionados no presente do indicativo. Semanticamente, expressam uma ação de quê? Gente, quando o verbo está no presente do indicativo, é como se aquilo sempre fosse presente. Em qualquer momento que aquilo for lido, aquilo é o presente. Pode não ser o presente real, mas é o presente do leitor. Então, resposta letra A apresenta um caráter de atemporalidade, porque este presente é o presente do momento da leitura, tudo bem? Então, letra A apresenta exatamente esta atemporalidade, perfeito? Muito bem, muito bem. Gente, alguém descansou aí? Acho que muitas questões. Viram que mais questões de gramática, interpretação de texto foi uma quantidade menor, foi mais previsível, foi mais linear. Agora me diga, você que quer fazer o concurso do Detran, você que está se preparando para a TJ de Minas, é uma banca tranquilinha ou precisa de conteúdo prévio? O que eu acho de verdade é o que ela cobrou não é algo difícil, mas é algo que se eu não tiver revisado eu não acerto, tudo bem? Não acerto de jeito nenhum. Muito bem, muito bem. Meu povo, sem sofrimento, com sofrimento, como é que foi aí? Me conta, me dê um feedback aí de como foi. Reforce a última aí, professora. Juliane, olha só, voltando lá no texto, ele colocou assim, no segundo parágrafo, quer ver? Olha, ele colocou o seguinte, a República, vou pegar o contexto, os heróis. A República da Brusundanga, gente, repitam essa palavra 5 vezes aí, vai lá, repita que eu quero ouvir. Não, não dá para repetir não, é uma vez só. A República da Brusundanga, como toda pátria que se preza, tem também os seus heróis e as suas heroínas. Não era possível deixar de ser assim, tanto mais aqui a pátria sempre foi feita de heróis, e estes, sinceros ou não, esses heróis, olha só, ele está falando que
a pátria, tá vendo que a pátria foi feita, isso já aconteceu. E estes, sinceros ou não, esses heróis cobrem, foi feita por heróis, e esses heróis cobrem e desculpam o que ela tem de sindicato declarado. Então, quando fala que cobrem, tá vendo que esse verbo tá no presente, esse verbo tá no presente? Só que ele está dizendo de algo, ele está contando uma história que não aconteceu hoje. Esse presente é o presente do contexto. Quando fala que esses heróis cobrem e esses heróis desculpam, é como se isso fosse algo permanente, é uma ação permanente desses heróis. Então, a qualquer momento da leitura, a gente vai confirmar que esses heróis cobrem e esses heróis desculpam alguma coisa. Por isso que fala, quando a gente fala, principalmente quando a gente tem um texto narrativo contando algo que já aconteceu e o verbo está no presente, esse presente é que a qualquer momento da leitura aquilo parece que está acontecendo agora, que tem exatamente essa questão de ser atemporal. Perfeito? Muito bem, muito bem. Pessoal, então, quem está aqui pela primeira vez, de novo, seja muito bem-vindo. Conheça o método, está disponível lá no meu site, alinerise.com.br. E aí, me conta, quem está me acompanhando, dá para dar um desconto pro pessoal? Tem quantas pessoas aqui no café, gente, que eu nem perguntei quantas pessoas, quantos likes, nem perguntei nada. Me conta, Letícia e Renato, vai ter algum desconto hoje no café ou não? Eu acho que dá para colocar um desconto aí, hein, Renato? Letícia, me diga qual desconto que dá para dar para esse povo. Gente, ó, eu só sei gramática, vocês também, né? Que o povo aqui é que manda. Letícia, eu acho que está acompanhando. Coloque aí um cupom. Pronto, sou do método, eu quero desconto. Pois é. Cadê Letícia, Renato? Cadê o povo? Ó, tá aí o site, é só clicar nesse site. Estou pela primeira vez ao vivo, seja muito bem-vinda, Daiane. E qual é o cupom de desconto? Diga aí, Renato. Diga que o povo está esperando. Vambora. Cadê? Lá vem, eu tô ouvindo ti, daqui a o lombar que tá chegando, meu povo. Acabou, eu tô falando? Chamar no direct. Chamar no direct? Ah, colocar ali o link? Coloca no direct do Instagram. Eu coloquei ali já o link. Quem tiver na live, nos grupos do WhatsApp, vai participar do sorteio que a gente vai fazer na live com o Alisson. A página já tá rodando aí, tá? Ó, diz que é para se inscrever para a aula da semana que vem, que vai participar do sorteio do método na próxima semana, quem tiver no grupo do link que foi colocado aí, né, Renato? Isso. Quem tiver interesse no método, o Renato falou para mandar um oi lá no direct, lá no Instagram, que a Letícia, lindíssima, querida, que está nos acompanhando, vai te auxiliar, vai te passar o cupom de desconto. Então é só ir lá no direct e falar, ó, eu quero o método com desconto do Café com Gramática, que a Letícia já vai te orientar, tudo bem? Consultoria para a Secretaria de Educação, pessoal, nós só temos mais 10 vagas pela quantidade de redações, tá bom? Acaba que eu estou abrindo porque os alunos estão pedindo, mas se tiver interesse na consultoria da Secretaria de Educação, mais 10, eu falei 10 aulas, foi? Mais 10 vagas. Tô tontinha já, tá vendo? Então, mais 10 vagas só, beleza? Também tá lá no site, também tem desconto hoje, só hoje, tá? O desconto é só hoje, viu? Então, se quer se comunicar, quer garantir, só hoje. Beleza. Próximo sábado e domingo, a gente tem aí a oficina de interpretação de textos, tá bom? Que é para a banca Quadrix. Então, você vai fazer... Na verdade, serve para a banca CESP, para a banca Quadrix, porque é um norte que eu vou dar para a parte de interpretação de textos. Tudo bem? Mais algum recado, Renato? Só isso mesmo. Só isso mesmo. Impacto emocional nos concursos públicos, terça-feira, 8 horas. Então, impacto emocional nos concursos públicos com o Alisson, um psicólogo muito, muito, muito bom, que aí é algo muito legal, pessoal, conforme eu disse, porque ele é psicólogo, ele trabalha com concursos da área da psicologia, então ele é psicólogo e trabalha com concurso, ele sabe muito bem qual é o sentimento que tem no nosso coraçãozinho, não é, meu povo? Então, pronto, ó, quer desconto no método? Manda mensagem aí pelo Instagram, perfeito? Meu povo, beijo, beijo, beijo. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Boa semana.